Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Muita coisa acontecendo no mundo da velocidade, piloto que foi trocado de lugar com outro, mais uma dança das cadeiras no mundo da Fórmula 1, Grande Prêmio do Japão chegando. Então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os fãs da velocidade em plataformas de áudio. Pode deixar aquela classificação 5 estrelas. E também ali aos nossos membros aqui, muito obrigado aos membros do canal, que são sempre com a gente também. Estamos de volta com o time completo aqui, Christian, Nelsinho. Nelsinho, pensei que ia fazer o Por las Pistas, Por las Carreiras, tanto tempo na Argentina que eu fiquei, né? Vai que o... Sentiram muita saudade. Vai que o Carburando TV contratar ele. Nossa, carburando. É, Da minha época de Fórmula 3. Olha aí. Nossa, mas eles estão em todos os lugares. Eles lá. são em todos. Você chega na pista e, sei lá, tem 20 pessoas de mídia, 10 são do carburando. Mas o Carburando. É o carburando do YouTube, é o carburando da TV, é o carburando sei lá do quê, do Mário Sérgio, é o carburando de tudo quanto é lugar existe lá. Impressionante, cara. O Carburando, os caras são potência lá na Argentina. Aliás, claro, o Nelsinho correu no TCR esse fim de semana, a gente vai falar das provas dele. Teve pódio do Nelsinho no TCR. E você fez com o teu troféu? Que você não trouxe? ele Tá pra na cá? mala ainda. Cheguei em casa às 2h pouco da manhã. Ah, você chegou, mas a mala tá vindo 2 dias depois. Não, a mala chegou. Tá em casa. Tá em casa. Eu não abri a mala, que eu só cheguei e tomei um banho, que eu tava... Então, mas tão nojento. abrir a mala é só você fazer assim Não é no só fazer zíper, isso, não. daí a mala abre, dá certo, né? Isso é Abre, verdade. né? Abri a porta de casa, joguei as malas pro lado, eu tomei um banho e deitei. Só. Tá, você ia perder 8 segundos, mais ou menos, pra abrir a mala e trazer o troféu pra depende do que gente. tem dentro da mala também, né? Ela tava enrolado com macacão molhado, com cueca, meia, balaclava, tudo que deve estar um cheiro que é capaz Ok. do troféu tá com fungo agora. Ok. já. Então, dos 8 segundos que você ia perder pra retirar o troféu, esses 8 Primeiro iam que, subir pra assim, 15 segundos. não, mas você o le- seca o troféu e você traz pra cá O do mesmo legal do troféu A tá em galera quer primeiro ver lugar. o troféu. A galera que assiste a gente quer ver o Isso é troféu. verdade, isso é Ah, mas Então, é eu o recebi primeiro lugar que a mensagens. gente gosta. Segundo lugar, enfim, é legal, mas o bacana é troféu de primeira, isso, entendeu? isso eu concordo. Isso, inclusive, falando em assolado do seu no chefe, é bacana. Eu só quero o troféu do primeiro. Gostei, isso é bom. Tá vendo? Funcionário ganha cartilha na avaliação de fim de ano com o pensamento desse. Você chegou o quê? 3 décimos, né? Atrás? É, atrás, né? Não, foi pertinho, não foi? Não, tava ali, mas também a gente não, como era companheiro de equipe, a gente não combinou de não brigar um com o outro. Bom, Depois a gente fala um pouco mais estratégias, sobre né? isso. Estratégias. 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 Então você já sabe, like no vídeo, compartilha aqui com a galera que realmente temos assuntos. De acordo com o Christian, semana que vem vai bombar. Ele falou, não falou? Foi. Ai. Mas acho que é natural, porque quando eu fico uma semana fora, eu volto, o negócio bomba. Aí ele já, pô, o Nelson voltou, vai bombar semana que vem. Semana Vai que vem bombar vai essa bombar. já, entendeu? O que tá bombando, gente? Vocês estão combinando, né? Não, pior que não, Pior cara. que não. Pior que não. Um levanta, o outro corta, né? E eu aqui no cantinho, acuado, né? Não é isso. É que desde que a gente começou a gravar, eu sempre levantava. E ninguém batia a bola. Tá. Agora, depois de uns meses, quase um ano, o Thiago começou a entrar no jogo, entendeu? Eu levanto, bate, levanta, bate. Então, Meu só pai- estamos entrando no ritmo, demorou um Inclusive, Eu tô pouquinho. instigando você a rebater, porque a tentar o bloqueio, porque eu já tô... A gente já tá cansado de ganhar, né? É. Turma, seguinte, já que falamos de trocas, essas coisas, confirmado, a gente já comentava essa possibilidade na semana passada no programa, na quarta-feira veio a notícia, tivemos o troca-troca ali, de novo, sai Leon Lawson, entra Yuki Tsunoda na Red Bull, de acordo com o Helmut Marko, ele vai até o fim do ano, aí já não sabemos se vai até o fim do ano ou não, mas martelo batido, Nelsinho, que não estava na semana que vem, o que você achou dessa troca, Nelsinho? Depois de Eu sei que tá todo mundo cansado de ouvir isso, né? O Instagram só fala disso, mas... Olha, eu tenho que admitir que eu fiquei surpreso. Depois de 2 corridas já fazer uma mudança dessa. Primeira corrida, cara, eu nem conto isso como corrida porque uma pista difícil, chuva, enfim, era uma situação muito fora do normal. Se tivesse sido 2 pistas da Europa, onde eram circuitos que não são tão complicados, clima normal, ele realmente, foram
2 treinos no seco, classificação 3, né? Classificação normal, corrida normal, ele ter ficado, sei lá, tudo em último, beleza, mas Austrália não conta praticamente. China, tá bom, não performou tão bem na China, mas foram 2 corridas, então eu achei realmente cedo. Eu não sei, eu fico pensando aqui, eu não sei se a Red Bull ela tá desesperada pra não ficar em terceiro nos construtores. Eu fico me perguntando aqui, será que tem alguma cláusula no contrato que o Max ele tem o direito de sair, caso tenha uma cláusula lá que fala, se a Red Bull não ficar entre a primeira e a segunda colocação nos construtores, dá o direito dele poder sair a hora que ele quiser. Sem custo, sem Exatamente. Então, interessante. eu não sei se tem esse desespero do lado da Red Bull e eles querem não fazer o que aconteceu com o Pérez, né? Que eles esperaram muito pra tomar essa decisão de trocar. Tudo bem que do lado dele tinha um lado comercial, que ele era muito patrocinadores, etc. Mas talvez eles tenham mais medo de perder o Max do que qualquer outra coisa. Eu não sei se existe essa teoria que talvez tenha uma cláusula que se a Red Bull não ficar entre os 2 primeiros do campeonato, o Max tem a escolha de poder sair para outro lugar, quebrando um contrato, mas sem multa, sem nada. Então, não sei se isso talvez seja o motivo, e a Red Bull tá muito preocupado com isso, quer botar logo um piloto que não vai acontecer. Agora, pensando pro outro lado, se ela realmente talvez tivesse essa preocupação, ela não teria arriscado colocando um piloto novo, teria pegado um Carlos Sainz, teria pego alguém que eles sabem que é um piloto, mas aí tem aquele negócio, vou pegar um piloto bom, que vai criar talvez uma intriga dentro da equipe com o Max. Enfim, se olhar só pelo lado da performance do piloto, eu acho que foi muito cedo 2 corridas. Porém, talvez eles preferem cortar o problema pela raiz inicialmente, não ficar criando expectativa, depois trocar um piloto no meio do ano, enquanto um já tá confortável no carro. Melhor talvez, vamos botar o Tsunoda agora, tá no começo do ano, ele se adapta com o carro, e se chegar no final do ano ele não se adaptou com o carro, não fez um trabalho que era pra ter feito, a gente já descarta ele, porque a gente já tinha dúvida. Ele já tá na equipe a 4ª temporada? 4ª temporada. Não fez nada brilhante, vai. E talvez vamos tirar a dúvida logo, porque se ele não fizer nada, tem a possibilidade também, será que a Honda não deu uma entrada financeira? Falou, não, vamos dar uma oportunidade pra ele, a gente vai colocar mais tanto aí. Fizeram isso. Saiu... Isso é um fato. É um fato. Saiu de 10 para 20 milhões de euros dobrar o eu patrocínio. não tive tempo de ficar lendo as coisas no final de semana, mas aí tem esse lado comercial também, né? Vamos tirar a dúvida do Tsunoda, ver se ele é bom ou não, tem um lado comercial, enfim. Então acho que são várias questões, várias coisas que acaba tomando uma decisão dessa meio precipitada, né? Sem dúvida nenhuma, tiraram o Lawson muito cedo do carro. Eu fiquei surpreso. Sim, a gente sabia que estava vindo essa situação, né? Por todos os rumores, né? Principalmente depois da China. Imagina, todas as classificações até a China, ele tinha sido o último, certo? Na Austrália ele foi 18º, ele largou em último porque ele... Ele largou em último porque ele largou do box. Mas antepenúltimo na primeira e último nas outras. Muito aquém daquilo que uma Red Bull estava esperando, principalmente porque colocaram o Lawson, alegando... Exatamente, alegando a falta de performance do Pérez. Então fiquei extremamente surpreso na segunda corrida, né? Logo depois da segunda corrida, eu estava achando pelo menos umas 4 corridas que provavelmente iria acontecer isso, se ele não continuasse performando. Agora, a grande dúvida é, e se o Tsunoda não performar agora? Quem eu acho que está com o maçarico aceso agora é a Red Bull, né? Porque se o Tsunoda não performa, o que vai acontecer? Tem outro no guarda-chuva Red Bull para colocar no lugar dele? Não, claramente não tem, com o mínimo de experiência de Fórmula 1, então eles vão ter que começar a procurar fora do guarda-chuva. E a segunda coisa é, será que aquele carro só funciona para o Max, por algum motivo? Não que o carro seja construído pro Max, mas eu acho que ele acabou conduzindo o lado de engenharia de uma certa maneira, que só ele consegue guiar aquele carro, pelas qualidades que ele tem como piloto. Ou eu vou lançar outra pergunta,
De repente o Max é muito mais acima da curva do que todo mundo imagina. Então ele vai se colocar numa posição ainda muito mais forte para eventualmente sair da Red Bull e ir para outra equipe. Porque se a gente for analisar um pouco para trás historicamente, o único piloto que sentou com ele e realmente fez frente para ele foi o Ricardo. Tudo bem, numa época completamente diferente do Max, porque ele tinha muito menos experiência na Fórmula 1, ele estava entrando lá, mas se você for ver, analisar o quesito só resultado, o Ricardo estava muito mais próximo dele do que todos os outros. E o Carlos Sainz um pouquinho no começo. O Carlos, tudo bem. Mas era o ano de novato dos dois. É o ano de novato dos dois, o carro quebrava bastante. A Red Bull foi aquele meio, não foi meio ano, mas foi, acho que na quarta, quinta prova que ele entrou na Espanha, e depois eles ficaram uns 2 anos ali competindo de igual para igual. Isso, agora, fora ele, se você for ver todos os outros que passaram pela Red Bull, que foram companheiros de equipe dele, ele simplesmente aniquilou todos, exatamente. Foi o Gasly, Albon, Pérez. O Pérez e o Kvyat. E o Kvyat, tinha algumas provas também ali que eles estiveram juntos. Isso. Tá aí, de novo, quero saber a opinião de vocês agora com a troca sacramentada, o que vocês acharam. Interessante que você falou realmente, Cris, poxa, se olhar para trás não tem mais ninguém e realmente não tem mais ninguém. O que evidenciou o seguinte também, tinha uma queda de braço entre Horner e Marco pelo assento. Mas Horner, desde o começo, Desde o começo. Isso. O Horner queria o Colapinto. Só que aquelas 3, 4 pancadas lá deu uma estremecida e o Marco conseguiu colocar o piloto da academia e aí optaram pelo Lawson. O que chama a atenção de 2 corridas é que é isso, pô, os caras fazem um comparativo de 2, pô, dos 2. É esse que eu quero e 2 corridas depois você pega a segunda opção, realmente é poxa, será que foi bem feito a análise? Você tá meio que se contradizendo, exatamente, né? Exatamente. Quem que é? Esse é o cara, 2 corridas depois coloca o outro, então será que esse era o cara mesmo? Então... Não, eu acho que essa questão que o Cris falou aí dele realmente ser muito fora da curva é uma possibilidade muito grande. E também vem o lado que ele tá tão confiante, só que ele tem um carro que não performa tão bem e ele precisa andar com um carro completamente no limite, não só como pilotagem, mas de setup, um carro muito difícil para conseguir virar o tempo que ele precisa. Até falei no Instagram outro dia, é capaz dele, se ele sentar pode ser que ele sente lá na Visa Cash App e que ele consiga ter um resultado melhor, entendeu? Do que ele tá agora. Ele quem? O Max. O Max pegaria o carro da equipe irmã e colocaria o carro numa posição melhor. Talvez, entendeu? Então, assim... Será que ele já andou no simulador deles? Pra, tirar uma, sei lá... Mas o simulador deles... Não é possível que ele nunca comentou com você. Se ele já andou lá no simulador lá do Visa Cash App. Não, até perguntei pra ele essa diferença dos carros. Até mostro pra vocês daqui a pouco aqui, uma coisa que não dá pra falar exatamente aqui. Mas o outro carro é desenhado de uma maneira que é mais fácil de pilotar. Tá. Mas não fica tão rápido. Sim. Então, assim, é a construção, é o direcionamento que o piloto dá pra equipe e a equipe acaba... Lógico que a equipe sempre procura mais downforce, procura, enfim, as coisas chaves no carro de corrida. Peso, downforce, potência, arrasto. Enfim, as coisas básicas. Porém, né, tem muitas coisas mais técnicas, bem mais profundas, que quando chega alguma hora, o piloto, às vezes, tem que bater na tecla para pedir para querer alguma coisa. Eu preciso de mais downforce ali, na hora que eu tô entrando na Copse, que você tá a 280 por hora à frente, dá uma escorregadinha, então... naquela janela, com aquela velocidade, naquele ângulo de curva, se tivesse assim, ia ser mais fácil fazer, a gente ia estressar menos o pneu, enfim, uma série de detalhes que aí chega realmente, porque assim, hoje em dia, não é igual na década dos 80, 70, que o piloto realmente falava o que estava acontecendo, porque não tinha telemetria. Hoje você tem milhares de canais matemáticos que os engenheiros vão conseguir olhar e vão conseguir falar, beleza, isso aqui não funcionou, o bico novo já não tá tão bom. Porém, o piloto ainda serve sim para dar um indicativo. Cara, se a frente fizer isso, se a traseira estiver mais segura ali, se isso...
o carro vai para frente. Então a equipe ainda precisa desses pilotos. Só que o Max, ele coloca o carro de fazer umas coisas difíceis que nem todo piloto consegue fazer, que acaba dando resultado, mas aí quando o outro piloto anda no carro junto com ele não consegue fazer a mesma coisa e a diferença de tempo é muito grande. Enfim. É o Max falando com você agora? Não, eu vou mostrar a mensagem, só para o Cris entender mais ou menos, mas pode continuar, Thiago. Não, você falou uma coisa curiosa, eu vi uma passagem uma vez, uma entrevista de um engenheiro francês falando sobre o Prost. E o que aconteceu? O Prost tinha parado de correr, eu tava naquele ano sabático, não sei o quê, e em alguma situação específica, eu não sei o ano cravado, e o Prost foi fazer um teste com a Ligier. Eu lembro desse post aí. Aí, que foi o Frank Durney. Acho que é esse mesmo. Engenheiro do meu pai, da Williams. E aí, então, colocaram o Prost no carro, e assim, o cara foi quase, 2 segundos mais rápido que o Butsen. E todo mundo achando, não, o Butsen é um bom piloto, talvez não faça tanta diferença. E o cara, então, seria um outro patamar. Sim. A questão que fica, a gente até falou semana passada. Eu tava lendo. Então, sim, todo mundo ficou curioso agora que eu tô lendo. Faz uma análise ali, sem entrar em... Não, vai fazer. Então, fazendo uma análise rápida aqui, curta também, como performance de uma volta, sim, ele acredita que o carro lá da V-Corp é um carro forte. Agora ele não entrou em detalhes se é mais forte que o carro dele ou se é menos forte. Por quê? Porque é um carro que... Talvez um carro que pudesse andar mais do que ele menos a risco de guiar do que o carro dele. Porém, numa situação de corrida, como o carro dele gera mais downforce do que o carro lá da V-Corp, o carro dele acaba gastando menos pneu do que o carro lá da V-Corp, então, consequentemente, acaba sendo um carro mais forte na corrida. Durante várias voltas. Do que o carro lá da V-Corp, por exemplo, que acaba sofrendo muito mais com o pneu, por isso que no começo da corrida a gente vê performances similares, né? Às vezes, por exemplo, a China Max largou aqui em quarto, né? Não foi? Quarto, né? Então, você pode entrar numa situação dele estar largando em quarto, ter um carro lá da V-Corp andando perto dele, daí você assiste as primeiras 4, 5 voltas da corrida, você fala, nossa, os caras estão dando canseira nele, só que daí, à medida que a corrida vai andando pra frente, você vê que tem uma diferença grande. Por isso que em várias provas a gente percebe, por exemplo, pegar o performance do Tsunoda. Às vezes o Tsunoda classifica em 8º, 7º, e no final da prova, tá entre 10º e 11º. Mas isso é uma coisa em geral das equipes menores, né? Tem as 4 maiores lá, Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren. Mas aí não é só downforce, né? Como o Max falou aqui, tem umas outras coisas que vêm em jogo que quando você junta 70 voltas, faz uma diferença. Faz uma diferença. Talvez para uma volta só, se junta mais o grid, mas aí vamos supor que seja, enfim, como é que eu vou falar o que ele falou aqui? Não, mas ele falou de uma... por exemplo, você acabou de comentar que faz uma diferença, mas ele usou uma terminologia interessante, né? Tire management, né? Então, ele mesmo escreveu isso aí. Tire management, você realmente tem que cuidar dos seus pneus, porque sim, todos os carros são muito parecidos nas primeiras 5 voltas de corrida. E cuidar dos pneus é uma coisa 95% depende do piloto. Não é só o carro, mas é o piloto saber exatamente o limite do pneu para você não estressar o pneu para o pneu durar. Então, eu vi a corrida da China, eu vi depois a onboard inteira da corrida do Max, depois eu vi a do Hülkenberg, eu vi a do Bortoleto. Você pega o do Max, por exemplo, ele perdeu no primeiro stint inteiro, ele perdeu uns 3 para 4 segundos. Pra juntar o stint inteiro, porque ele andou menos do que deveria, porque a Fórmula 1 tem uma coisa interessante hoje em dia, como eles têm menos pneus do que antigamente, andam menos e também não treinam tanto, eles não conhecem o pneu tão bem. Diferente de pegar na época do Schumacher, ele sabia exatamente o que o pneu fazia. Primeiro que o pneu era feito para a equipe, e eles passavam a semana treinando, sabendo exatamente que o pneu. Hoje em dia, eles treinam e eles dependem muito durante a prova, né? Eu tava ouvindo o rádio, eles ficam perguntando, como é que tá o run, né? Como é que tá o primeiro stint do fulano, do ciclano? O fulano tá de duro aqui, tá indo muito bem, então acho que a gente pode colocar. Então, as dinâmicas estão mudando bastante, mas depende muito do piloto saber fazer a leitura certa do pneu e saber forçar o pneu
de uma maneira coerente que vai dar resultado. Enfim, é bem complexo esse tema, mas eu acho que são vários fatores que acabam fazendo diferença das equipes grandes para as pequenas. É a experiência do piloto e também essa tecnologia que as equipes grandes acabam tendo por ter melhores engenheiros, mais orçamento. Orçamento não, mas tem pessoas melhores lá que acaba dando pequenas diferenças que talvez em uma volta dá 2 décimos, mas em 70 voltas, bota 2 décimos por volta, acaba dando um caminhão de tempo, né? Boa. Só para finalizar o seu texto que você recebeu do Max, o que eu entendi do texto, ou seja, o que eu percebi, aquilo que ele estava querendo dizer é, sim, o carro da V-Carb, de repente hoje poderia até ser um carro mais rápido na classificação, porém eu sou mais o meu carro na corrida. Entendi. Então a gente está tentando simplificar a informação que ele passou para o Nelsinho. Espetacular isso aqui. Por isso que eu falo que o Pelas Pistas é um baita de um programa aqui. Like no vídeo, se compartilhe com o pessoal, porque tem informação bacana. A gente não fica fazendo dancinhas aqui, apesar de provocar o Cris, mas a gente fala de coisa séria aqui, quando o assunto é Fórmula 1. Interessante isso daí, essa análise que vocês comentaram. Tá até pensando enquanto isso, a gente fala assim de trocas de pilotos, né? Puta, como será que fulano funcionaria numa equipe, um outro piloto funcionaria em outra? Recentemente, quando a gente viu mudanças de pilotos tipo, de nível alto, assim, foram poucos que tiveram resultado. Por exemplo, o Vettel. O Vettel não conseguiu ser campeão na Ferrari, depois de sucesso na Red Bull. O Alonso também não conseguiu ser um campeão na Ferrari. O Vettel não foi campeão na Ferrari por causa da corrida da Alemanha. Não sei se é só coisa da Alemanha, ajudou, mas você percebeu, tipo, a gente tá vendo agora, por exemplo, o Hamilton, anos depois, indo pra Ferrari também. Então essas mudanças de pilotos que ficam muito tempo dentro de uma equipe, nem sempre você consegue fazer. Talvez a maior recente foi McLaren, Mercedes do Hamilton. Mas são poucos casos que a gente vê de pilotos. Mas isso vai muito do piloto, eu acho. Tem piloto que acaba perdendo aquela fúria de querer ganhar, aquela gana, que ele dedica a vida inteira para aquilo, entendeu? Tipo, é uma coisa no futebol você comparar um Cristiano Ronaldo com, sei lá, um Neymar, não sei, entendeu? Você sabe que tem alguns atletas que são fissurados naquilo, vivem para aquilo, se dedicam a vida para aquilo, e outros vai passando o tempo, o cara vai ficando mais confortável, ou até, e isso eu acho que acontece mais no automobilismo do que, sei lá, no futebol, por exemplo, a cabeça, a confiança, entendeu? Acho que no futebol, um cara inteligente, um cara bom, isso, aquilo, ele acaba jogando mais tempo. Só que no automobilismo, você tem essa questão extra de ter a confiança de poder conduzir uma máquina de uma forma que, se você entra no box já com alguma dúvida, algum medo, ou sei lá, puta, meu que eu perdi equipe é o Max aqui. Isso, quando entra na sua cabeça, não adianta, cara, eu não sei explicar isso, mas é uma coisa que quando você vai andar, quando você senta no carro, uma confiança, não, esse final de semana eu vou ganhar, eu tenho carro, eu tenho equipe, isso, aquilo, eu já senti isso. Uma coisa que muda o final de semana, assim, é impressionante, assim, e foram poucas vezes que eu me senti assim, mas é engraçado que essas poucas vezes que eu senti isso, cheguei no final de semana tão confiante que foi, assim, tudo acaba acontecendo uma naturalidade que, cara, é muito pra frente. E eu acho que poucos pilotos, você pega assim, eu acho que o Lauda sempre foi assim, Prost, né, mesmo que os anos sabáticos deles, eles voltaram e andaram muito bem. Alonso, por mais que ele não tenha sido campeão, ele ainda tem essa, talvez tá começando a perder agora só, mas até o ano passado ele tinha essa vontade. Eu acho que também não é nem vontade, chega uma hora que a idade também não permite mais. Mas você tem outros pilotos, eu acho que o Ricciardo, que, pô, teve um momento, uma época ali que ele era considerado um dos melhores do grid, e ele saiu da Fórmula 1 como um piloto nível, talvez Leon Lawson, entendeu? No momento. Tem alguns pilotos que, não sei, perdem esse... Você falou do Ricardo, um pequeno spoiler para quem não viu o Drive to Survive, tem um episódio em que mostra exatamente esse corte da Red Bull, né, do quem ia para a equipe, o Ricardo, o que ia acontecer, o que aconteceu na temporada passada.
E é isso, o Ricardo, ele vai dar uma entrevista lá, eu sei que tem muita produção pro Netflix do Drive to Survive, mas ele começa a admitir isso, que talvez ele não tenha a confiança de Ele tinha inicialmente, e aí ele percebe que ele vai falar isso, aí ele começa a medir as palavras, mas sabe? Ele volta atrás. Ele meio que volta atrás, mas não volta, sabe? Tipo, por mais que seja uma produção, claro que a gente sabe que tem... Às vezes o cara quer falar o que não pode, mas você percebe que tipo, o cara bateu a real, tipo assim, talvez eu perdi esse tesão, perdi essa vontade de... Essa confiança que eu tinha. Acho que a vontade talvez ele não tenha perdido, mas a confiança é uma coisa que você não controla. É uma coisa que não é que eu vou decidir, vou chegar na pista. É uma coisa psicológica tão profunda que tem gente que não consegue superar. O Ricciardo foi um desses casos, entendeu? Ele deve trabalhar muito mentalmente para passar por isso e nunca conseguiu superar, entendeu? É um piloto, lógico, tem muito talento e tudo, mas alguma coisa fez ele perder essa confiança, né? E naturalmente vai acontecer nesses casos na Red Bull, de todos os pilotos passando. Sim. O próximo cara que entra, ele já vê o filme na cabeça dele, de todos isso aí. Esse é o problema também, entendeu? É um problema muito grande, que por isso que eu falei ano passado, se eu fosse Liam Lawson, eu não iria pra lá. Eu ficaria na Visa Cash App, porque é um jogo psicológico muito foda. Tsunoda, eu não sei, a não ser que ele seja muito frio e muito... Mas eu acho que o único cara eu vejo, olhando pra Fórmula 1, o melhor cara que conseguiria entrar lá com a cabeça muito tranquilo, na minha opinião, seria o australiano da McLaren, o Piastri. Eu acho que é o único que consegue sentar lá e não tá preocupado. E aí a gente consegue ver mesmo se o talento dele permite ele andar num carro difícil, como e tal. Mas eu não vejo pouquíssimas outras pessoas que conseguiriam entrar lá e não ficar... E conseguir tirar o Max da cabeça e pilotar tranquilamente. Eu concordo. Eu acho que hoje em dia, do grid, eu acho que é o Piastri, sim, seria o número 1. Talvez o Hamilton, porque ele tá em outro estágio da carreira dele. Ele já ganhou tanto que... Não tá preocupado ele mais não com tá isso. preocupado mais com isso, então... Mas não é preocupado, tipo, eu não tô nem aí. É preocupado assim, eu não preciso me provar. Exatamente. Sim. Porque todos os outros querem se provar, eles querem ser campeão mundial pelo menos uma vez, duas, todos têm esse sonho. Mas eles têm que se provar que eles são capazes disso. Dos 20 caras que estão correndo, só 3 são campeões mundiais. Tipo, 17 não são. Não, e você pega o Piastri, por exemplo. O Piastri já se provou que ele é um cara muito competente? Sim, óbvio que sim. Mas ele foi campeão do mundo? Não. Mas ele vai ser campeão esse ano, né? Pode ser. É bem diferente do Hamilton, né? O Hamilton, ele não só provou que ele vai ser um cara competente, como ele foi, e ele venceu 7 títulos mundiais, né? O Sainz, o Leclerc, então, o Sainz, eu por mim, inclusive eu já tinha comentado várias vezes lá no ano passado, o Sainz deveria estar sentado no carro do Lawson, nesse lugar lá enfim, nessa segunda Red Bull. Eu ainda continuo achando que sim. Agora eu vou ser sincero com você, essas primeiras 2 corridas lá na Williams não foram exatamente do jeito que ele estava imaginando, né? Tem aquela questão que a gente até comentou semana passada que ele ainda tá usando um chassi antigo, por causa do teto de gastos. Sim, mas concordo, não é o que não esperava foi, dele. Exatamente, não era, eu acho que o Albon, de repente, pegou ele no contrapé. Pegou ele de surpresa e ele não estava esperando tanto. Do Sainz, se ele tivesse tido a escolha entre a Red Bull e a Williams, na Red Bull, se ele entrasse lá e andasse atrás do Max, era de se esperar. Beleza, tô na casa. Desculpa te interromper, andasse atrás do Max próximo dele. Sim. Que é o que a equipe queria. É isso. Mas aí, beleza. Vamos supor que o Max esteja andando ali em segundo, terceiro, ele tá andando em 8º, 10º. 8, isso aí. A mesma coisa do Pérez. Todo mundo ia achar, beleza, normal, a casa do Max, carro. Mas você acha tanto assim calma aí. diferença? Eu acho que Nas primeiras etapas ou não, eu acho que assim, pra ele não seria tão ruim. Ele indo pra Williams,
todo mundo já esperava ele andar na frente do Albon, de igual para melhor. Então ele tinha muito mais a perder indo para Williams. Entendi. Do que andar. Ele andou os 2 primeiros finais de semana, ficou, né? O resultado é atrás do Albon. E isso pra ele perde muita credibilidade, perde muita. Não pelo Albon, mas é que o Albon saiu da Red Bull, né? Foi saído porque não tem a performance. Beleza, na Williams é um cara que, ó, tá mostrando resultado, mas os companheiros de equipe dele também não foram nada demais. Então agora entrou o Carlos Sainz andando atrás dele. Isso é bom pro Albon e péssimo pro Carlos Sainz. O Carlos Sainz saiu da Ferrari como segundo piloto, mas um segundo piloto andando ali. Ganhando corrida, dando trabalho pro Leclerc, entendeu? Agora gera aquela dúvida também. Pô, será que o Leclerc também é lá essas coisas? Porque o Hamilton na segunda corrida já andou na frente dele. Beleza, foi uma corrida só. Mas o Hamilton ganhou a sprint. Fez uma corrida da sprint de tirar o chapéu, entendeu? De controlar ali o gap entre os pilotos, com o pneu e tudo mais. Beleza, no domingo o Leclerc andou na frente. Mas, assim, começa a... Assim, será que... São essas comparações, quando muda o ano, que a gente consegue um pouco mais definir quem é quem, entendeu? Porque a curiosidade de todo mundo é, cara, o que aconteceria se colocasse o Max com o Hamilton no mesmo carro, entendeu? Essa é a... Todo mundo gostaria de ver um negócio desse, né? Agora um cenário, por exemplo, vamos imaginar que ano que vem o Max sai da Red Bull. Beleza, sai da Red Bull. Aí, essa pressão, toda essa carnificina, vocês acham que diminuiria dentro da equipe? A equipe ficaria, tipo, entre aspas, uma equipe mais normal, sem uma referência forte que é ele? Seria uma vaga atrativa realmente pra tudo? Não, porra, agora que liberou ali, eu vou querer ir pra lá. Com certeza muitos iriam ir, porém, mesmo se a equipe não performar, aí eles vão ficar, pô, a mídia, né, vai falar, se o Max estivesse nesse carro ainda iria conseguir tirar alguma coisa. Os pilotos estão aí agora, não estão conseguindo tirar nada. Eu acho que hoje por hoje, se o Max saísse da Red Bull, a Red Bull em si estaria num problema muito grande. Estaria um problemaço. Não, um problemaço, porque vamos voltar alguns anos atrás, né? Desde a época do Ricardo, que ninguém performa tão próximo ao Max. Então, vamos supor, a partir de, sei lá, da próxima corrida, o Max não está mais pilotando um carro da Red Bull, a Red Bull está andando em 12º, 15º, por enquanto é isso. A não ser que o Tsunoda seja muito além daquilo que a gente viu até agora, né? Ele inclusive comentou, né? Depois que ele recebeu aquele famoso telefonema, já fez o banquinho, tudo. Eu estou querendo terminar no pódio lá no Grande Prêmio do Japão. Vamos ver se ele vai conseguir terminar no pódio lá no Grande Prêmio do Japão. Mas só para finalizar, a Red Bull estaria num problema muito grande se o Max cai fora da equipe hoje. Inclusive a entrevista do Tsunoda foi muito legal nesse sentido aqui. Ele disse, passei 2 dias no simulador, com a experiência não achei o carro difícil de pilotar. Tive claramente a impressão de que a parte dianteira é muito ágil, como se costuma dizer. Mas se você me perguntar se eu achei o carro difícil de pilotar, não diria que me deu uma sensação particularmente estranha, pelo menos no simulador. Aí sobre o pódio. Isso eu achei demais. Não quero criar expectativas muito altas, mas para esse GP do Japão, quero terminar no pódio. Não, se ele ficar no pódio no Japão, acabou a carreira do Lawson e ele tem um contrato pra 26 já. Pra 30 até, entendeu? O Max pode ir embora. Eu acho que o único piloto japonês que terminou no pódio foi o Suzuki. Em 90. Em 90. 90 ou 91, se eu não me engano. De Lotus, né? Não, de La Russe. La Russe. Inclusive ele terminou no pódio naquela dobradinha lá da Benetton. Isso, teu pai Moreno. Foi isso, né? Foi. Teu pai Moreno e ele terminou em terceiro. Eu tô na dúvida se o Kobayashi conseguiu o pódio. Pode ser, talvez sim, você tem razão. Kobayashi, acho que sim. Não, no Japão. Não, no Japão não. No Japão. Eu acho que ele foi o único piloto japonês a subir no pódio. O Suzuki foi. O Suzuki, né? Então foi isso que eu quis dizer. Vou tentar ver se eu tenho Kobayashi, tem algum pódio aqui na Fórmula 1. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, senão depois eu
Cadê? F1. Tem um pódio na Fórmula 1 o Kobayashi. Deixa eu ver se eu acho aqui gravada. Pô, gostei do computador aqui, Cal. Cal me emprestou o computador dela aqui hoje pra usar. Tem aquela banda, né? Rage Against the Machine. Com certeza o Machine é uma impressora, porque a impressora, qualquer impressora dá pau, impressionante, em qualquer lugar aqui. Deixa eu pegar o pódio da... Mas eu gostei do computador aqui. Cadê o pódio do Tsunoda? Foi no Japão. Foi no Japão? Foi no Japão também. Mentira. 2015, tá aqui. Japão 2015. De quê? De Sauber. De Sauber, Olha só, então foram 2. Vettel, Massa e Kobayashi. Eu achei que só tinha sido um piloto. Então... GP do Japão de 90, a gente falou, né, já? Japão 90. Confirmar aqui o pódio do... Nelson Piquet, Roberto Moreno e Aguri Suzuki. Então, eu sabia que eu tava vendo o Kobayashi num pódio e eu falei, pô, será que foi no Japão? Não foi no Japão, bem lembrado, tá aí. Então, realmente, seria o terceiro a chegar o Tsunoda, caso ele caia. Quero saber se vocês acham que o Tsunoda pode chegar ou não no pódio no Grande Prêmio do Japão. Falamos sobre Sérgio Pérez. Sérgio Pérez tem uma cotação boa, Christian, na Cadillac. Só se a Cadillac estiver precisando de patrocínio. Mas no perfil, pilotos experientes. Para mim... Ele não se encaixa? Isso dependeria totalmente se a equipe está querendo precisando começar com algum orçamento, enfim, querendo gastar menos. Para mim, só esse sentido que faria. Eu pegar um piloto que já foi cotado ok, bom, independente da experiência, a não ser que os primeiros 3 anos a gente não tá procurando resultado, é só pra gente começar, fazer a equipe funcionar, aí pega. Se for esse o caso, ok. Se eles já querem, por algum motivo, já tem um plano, querem extrair tudo do carro, isso, aquilo, eu não iria nunca com um piloto desse. Um piloto desse, que, por exemplo, esse perfil de piloto, um cara que, tipo, passou pela Fórmula 1 e tá meio fora, por exemplo, Bottas, Pérez, Ricardo, até o tá na lista deles. Ricardo nem pensar... Não, eu só iria realmente, se eu estivesse precisando do lado comercial. Se não, eu pegaria um dos pilotos novos. 2 novos? Não, talvez um que tenha mostrado, sei lá, um álbum da vida, ou um Carlos Sainz, ou um Bortoleto, que já se provou ser rápido. De novo, eu acho que aquela experiência do piloto para fazer a diferença, igual o Max faz, é quando você tá brigando nas cabeças. A Cadillac não vai entrar brigando pelo terceiro lugar. Isso não vai acontecer inicialmente, porque não é... Se fosse fácil assim, qualquer uma faria. Vai levar um tempo, né, de recrutar as pessoas certas e começar a ter uma história. Isso vai demorar um pouco. Então, vai depender se comercialmente eles estiverem muito bem. Não, a gente não precisa de dinheiro, estamos com os patrocinadores, isso, aquilo, vamos focar e ter os melhores pilotos para começar a ter uns resultados medianos, mas começar a ir bem. Aí pega um piloto jovem, bom, como eu disse, um Albon, um Bortoleto, não sei, algum piloto que a gente tenha um futuro aí, entendeu? Mas se pegar um piloto experiente, que você sabe que não tem velocidade mais só para direcionar a equipe, eu iria muito mais no Carlos Sainz, Mas são mais caros também, né? Mas se você não tem problema comercialmente, se você tá com uma limitação de orçamento, de budget, aí beleza, aí você vai com um Pérez, um piloto que vai trazer seus 30, 40 milhões aí de dólares de patrocínio e tal. Eu enxergo de outro jeito, que nem você acabou de comentar, né? Daí são pilotos mais caros, mas você quer brincar na chuva, então vamos se molhar, né? Por exemplo, a Cadillac tá entrando na Fórmula 1, que ela vai entrar na Fórmula 1 achando que vai gastar 10 milhões de dólares por ano, entendeu ou não? Só que vai ter que pagar para entrar. Exatamente. Então, ou vamos fazer direito, ou não vamos fazer. Concordo com um lado, sim. Se eles já estão considerando o primeiro ano, de repente, um write-off e tipo,
vamos pegar alguém que tem patrocínio, que tem experiência, se bem que eu hoje em dia acho que a experiência faz uma diferença, claro que faz uma diferença, só que com todo o trabalho de simulação que existe hoje, faz muito menos experiência do que na década de 90, década de 80, 70, 60, ou seja... faz mais diferença quando você tá ali na frente. É lógico, né? De repente quando você precisa extrair o o finalzinho. máximo para ir para um campeonato do mundo, aonde, nossa, eu já vi esse filminho antes, ou seja, 4, 5 anos atrás, eu fiz isso, e realmente eu consegui colher os meus frutos. Agora, estando com uma equipe de entrada, nesta situação, eu não sei se seria tanta diferença assim. Eu particularmente, inclusive a gente já discutiu sobre isso, né? Eu iria com um piloto que tem experiência na Fórmula 1, mas não necessariamente precisa ser um Pérez, que tem muita experiência na Fórmula 1, mas sim, alguém que atualmente está guiando um carro de Fórmula 1 e um Palou. Seria a minha dupla. Boa. Faria também. Tipo... Não Gasly. Não, ótimo. Gasly, Albon... Até para ter uma Sainz. comparação boa com esse piloto que vem da Indy, entendeu? Isso aí é importante. Você não pode colocar um piloto jovem, pega um Bortoleto e um Palou, a comparação ainda é difícil, entendeu? Para os dois. Mesmo os dois tendo potenciais enormes. Lógico. Você tem que pegar um cara que tem um histórico na Fórmula 1, que você sabe mais ou menos as características dele, para você comparar e pegar um desses pilotos dos Estados Unidos. E agora, a gente também tem que lembrar que daí provavelmente a gente vai ouvir várias observações, né? Mas pegar um piloto da Indy, de repente o piloto da Indy não vai conseguir performar na Fórmula 1, ok, eu até posso querer enxergar desse jeito, mas a gente já teve vários exemplos de pilotos da Indy que foram para a Fórmula 1 que andaram bem, tiveram outros que não andaram. Só que o que a gente tem que lembrar é que o Palou, nos últimos 4 anos de Indy, faturou 3 campeonatos em cima do Scott Dixon. Sim. Não foi em cima de ninguém correndo com ele, entendeu? Que a equipe inteira trabalha para o Palou, ou de repente o companheiro de equipe dele. Eu acho que o que todo mundo tem que lembrar, o Scott Dixon é visto lá nos Estados Unidos como nível Mario Andretti, Foyt, ou seja, um dos melhores, se não for o melhor, que já passou pela Indy. O Palou ganhou em cima dele. Ou está ganhando em cima dele, né? Segue ganhando. Segue ganhando de uma diferença bem grande, né? Então, quanto disso ele não consegue transferir para a Fórmula 1? Curioso para isso. Próxima etapa será Grande Prêmio de Suzuka, Japão, desde 87. Circuito que está, inclusive, aqui no nosso mural de grandes pistas. Vocês acham que Suzuka, se a gente fosse fazer um grande slam de pistas da Fórmula 1, deveria estar Suzuka? Tipo, naquelas que seriam tipo as intocáveis, ou aquelas que, pô, essas aqui deveriam ter, sei lá, ponto extra, alguma coisa aqui. Suzuka estaria no... Eu sempre achei Suzuka interessante, difícil, até... difícil do ponto de vista físico, mas também interessante porque tem vários tipos de curvas diferentes lá. Então você pega a curva de alta, de média, de baixa velocidade, e eu acho que isso acaba extraindo muito mais do carro e também do piloto. Então, sempre achei Suzuka bem difícil. E você, Junior? Qual que foi a pergunta? Esse fuso horário da Argentina aqui. Se Suzuka deveria estar, tipo, num grande slam das pistas de Fórmula 1, tipo, sendo aquelas pistas inesquecíveis. Guarda aí o fuso horário da Argentina, que foi bom isso aí, gostei. Não, pista muito boa. doce de leite faz mal, tá, crianças? Não, pista muito boa. A tradição tem um histórico gigantesco, enfim. Qual que vocês colocariam, vai? Tipo, 4, 5 grandes slam da Fórmula 1. Tipo, aquelas que, são as melhores, assim, tipo... Mônaco, Suzuka, Silverstone, Tá. Monza.
e Pô, 4 Interlagos. Puta, bateram as minhas 5. De verdade. E assim, não é nem puxar sardinha pro Brasil. Pô, o Brasil tem desde 70 nós temos corrida aqui, vai. É uma tradição já. Eu acho que eu tiraria só Monza desse daí. Tiraria a Monza. Sim, Independentes, que tem uma tradição gigantesca. eu tô indo lá mais Sim. pela tradição. Agora, pra guiar em si, não é nada especial. É um monte de reta com chicane. Eu tô indo na tradição Na tradição, sim. de importância. Então, na tradição de importância, vamos deixar Monza. Só ficou fora Spa. Talvez trocar Monza por Spa. Exatamente. Talvez. Como circuito, eu trocaria a Monza por Spa. Ó. Mas hoje em dia, o lado comercial, nenhuma dessas é... Talvez o Brasil tá sendo uma coisa grande, mas hoje em dia, comercialmente, pra Fórmula 1, a maioria dessas aí... Silverstone tá grande, Brasil tá grande. O resto, eles estão nesses lugares mais pelo lado histórico. Mais pela tradição pela mesmo. tradição do que qualquer... movimento muito mais dinheiro, tá em Las Vegas, tá em Miami, esses lugares todos pra Fórmula 1 movimenta muito mais. O que eu continuo batendo na tecla aqui do Brasil, que eu já continuo batendo, que eu já comentei em outros programas, é que o Brasil é uma das poucas pistas na temporada que é circuito anti-horário. A maioria deles é horário, então... Eu acho isso interessante, eu acho que dá uma diferenciada, afinal de contas, você como piloto, né, o pescocinho está acostumado a virar sempre para direita, por isso que chegava aqui no Brasil, era uma corrida fisicamente muito difícil e também tem umas 2, 3 curvas no autódromo de São Paulo, apesar de hoje em dia, comparado com as pistas maiores, as pistas modernas, Interlagos acabou virando uma voltinha curta, mas você pega o sol, você pega o mergulho, enfim, são curvas onde está exigindo bastante de você, porque você fica um tempo de percorrência relativamente longo nessas curvas. É o maior desafio, você acha? Tipo, esse tempo de percorrência, qual que seria? Eu acho que do ponto de vista físico, sim. Quando a pista era mais ondulada, logo no começo, também todo mundo reclamava das ondulações, daí eles recapearam a pista algumas vezes, né, ao longo de todos esses anos, e daí no ano passado todo mundo achou que a pista ia estar um tapete e, no entanto, ela não estava, ela estava ondulada, mas eu acho que a grande diferença das ondulações o ano passado é a frequência dela, é bem diferente, de repente, das ondulações que a gente via no começo da década de 90, até mesmo porque a tecnologia implementada para você asfaltar uma pista era bem diferente do que é hoje em dia. Então, só isso daí que me chamou a atenção. Mas o pessoal realmente comentava muito que Interlagos era muito ondulada. Mas por exemplo, para o piloto, o que é pilotar numa pista ondulada? Tipo, ainda mais na época... de 90. Por exemplo, qual foi a pista mais lisa que eu já andei de Fórmula 1 disparado na minha vida era Manicure. Eu não lembro. Não, Manicure era a mesma coisa que você guiar em cima dessa mesa. Tá. Não tinha uma ondulação. Eu vou dizer que é mais fácil você andar lá? Não, óbvio, se você andar de Fórmula 1 em qualquer lugar não é fácil, mas uma coisa eu te garanto, é menos difícil do que você andar numa pista extremamente ondulada. Mas, por exemplo, pilotar o Minardão Interlagos ondulada, sei lá, tipo, você bate o dente no outro, o que é pro cara em casa que não sabe o que é pilotar numa pista ondulada? Você morde a língua, você não enxerga a placa, o que... Era uma viagem. Então, não, era difícil, porque você estava ocupado em, além de querer acertar seus pontos de freada, tangência, aonde você abre um pouquinho mais, aonde você fecha um pouco mais cedo, aonde você tem que alterar o teu modo de guiar, inclusive pelo balanço do carro, você está olhando aquilo que está acontecendo no painel, enfim, você está ocupado com uma série de coisas. E eu lembro que Interlagos, a hora que você saía do sol, você terminava de, enfim, engatar quinta e sexta, descendo a reta oposta, já estava quase na hora de você frear. Daí você fazia a junção
você ir espetando marcha, diga-se de passagem, o barulho mais lindo que eu já ouvi na Fórmula 1 na vida inteira era aquele Lamborghini subindo da junção até na freada do Senna. A hora que você termina de colocar de novo sexta, você tem um pouquinho de tempo até a freada lá do S do Senna, daí já tá na hora de começar tudo de novo, porque você não vai ficar olhando pro painel, você não vai ficar conversando com ninguém no rádio, a hora que você tá lá na mioleira, né? A hora que você chega lá no lago até a junção, você tá ocupado em pilotar. Você não vai estar falando com alguém no rádio. Você não vai estar olhando o painel. Você não vai, porque você tá ocupado em tentar extrair o máximo do carro. Espetacular. Grande Prêmio do Japão, quali 3 da manhã, corrida às 2 da manhã. É pra te mandar o bolão já? Pode mandar já, tem mais 2 assuntos aqui ainda, mas já pode mandar o bolão aqui. Depois a gente vai pegar as posições aleatórias, falaremos o bolão daqui a pouquinho, então, só passando o horário. Quali de sexta para sábado, 2 da manhã, corrida de 3 da manhã o quali, e a corrida 2 da manhã de sábado para domingo, na terra do sol nascente, no Japão. Fórmula 3, tivemos testes de pré-temporada. Rafa Câmara, o brasileiro que venceu a primeira prova longa na Austrália, foi o mais veloz dos treinos coletivos. Próxima etapa da Fórmula 2, Fórmula 3 da F1 Academy também nos dias 12 e 13 de abril. Será que tá pintando outro Bortoleto aí? A F1 Então. Academy, eu falei, ela corre em Jeddah só. Pô, é a mesma equipe. Exatamente. Começou o campeonato do mesmo Exatamente jeito. por isso que eu trouxe à tona, né? A Trident na Fórmula 3 é realmente o time a ser... O time que você quer estar associado, Exatamente. né? É o time que nos últimos anos venceu 2 campeonatos, venceu o do Bortoleto, o do ano passado, já começou bem quente esse ano. TCR, Nelsinho, 2 etapas. Vamos falar agora das suas aventuras na pista. Foram Como 10 foi a dias estreia? intensos. Você ficou um tempão lá na Argentina. Teve muita coisa de apresentação da equipe, enfim, coisa da Honda, patrocinadores lá. Foi legal, não conhecia essa pista, você já andou lá? Já. Devia ser a mesma coisa, né? Porque a pista é bem antiga, né? Aquela primeira curva, você andou de Fórmula 3? Não, andei na época não chamava TCR, acho que era TC 2000 na época. Em Rosário? Em Rosário, Não, eu andei para fazer um teste, para poder correr lá em Buenos Aires. Então, só para eu poder sei lá, adaptar com o carro, daí eu voei de volta para Buenos Aires e daí eu acelerei em Buenos Aires. Boa. Diga-se de passagem, eu acho que eu nem cheguei a acelerar porque o carro quebrou antes de eu guiar. Não, jura? Mas em Buenos Aires ou em Rosário? Não, em Buenos Aires. Na corrida? Exatamente, na corrida. Porque era corrida de dupla. Daí a hora que chegou na minha vez, o carro quebrou logo na segunda ou terceira volta. Então não teve minha vez, né? Quem que era o teu parceiro, você lembra? Nossa, Faz quanto tempo? foi 2004, acho, 3, 4, 5, por aí. Mas você lembra um pouco da pista de Rosário? Lembro. Eu andei de Toyota lá. Não, achei a pista legal. Só que, de novo, né? Pra mim tá sendo um início de experiência com carro de tração dianteira bem diferente, né? O que eu achei, desculpa te interromper, o que eu achei interessante de Rosário era a combinação de curvas rápidas com curva lenta, travadinha, pequenininha. Você não percebeu isso também? Não tinha muita curva rápida, eu acho. Pra mim, Não, lógico, tem a tem um ali. curvão, então. Aí depois são várias curvinhas de segunda marcha, né? Uns S's, tem um S, 2 S's. Assim, a pista ok, legal. É que assim, às vezes você vai julgar uma pista andando de Fórmula 1, sei lá, de Fórmula 2 ou outra coisa, é uma coisa. Você julgar a pista andando de GT, GT3 ou um TCR, um Stock Car, você tem outra percepção da pista, né? Eu gostei da pista, não achei a pista maravilhosa, mas é legal. Só que eu tô me adaptando também com o carro, né? Saber o tanto que pode pegar em zebra, por exemplo. Esse carro, como qualquer carro de turismo, ele aceita, acho que até mais que o Stock Car recente, né? O Stock Car até o ano passado. O Stock Car até o ano passado você pegava zebra, só que se fosse uma zebra muito alta, no carro não aceitava muito bem. Esse carro,
Pô, tem umas imagens minhas que eu pego o Zebra assim, parecendo um kart, assim, sobe as duas rodas e, sabe, parecendo uma chinquinha de kart, que você bate de um lado, sobe as duas rodas, bate do outro, sobe as outras duas. Só que, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, porque o carro não tem anti-lag. Então, o turbo, você tem que começar a dar muito cedo o pé para ele carregar o turbo, para ele sair. Só que você tem que tomar muito cuidado também, quando o carro tá com as duas rodas no ar, você começa a acelerar, acelera só um lado e força o diferencial. Não só isso, se bater, acelerando muito, cair no chão, pode quebrar também o semi-eixo, né? Porque você tá livre, daqui a pouco bate no chão, dá aquela pregada. Galera que fala que a gente bate na mesa agora. Então tem várias coisinhas, não aconteceu nada comigo nesse ponto, mas tem essas coisas que tem que tomar cuidado, porque lógico, o carro é novo, zero, não aconteceu nada, mas se eu continuar pilotando desse jeito, né, pode começar a desgastar, semi-eixo, diferencial, esse tipo de coisa. Na segunda prova, a primeira, eu larguei de segundo, tomei liderança, mas eu fiz vou dizer um erro, mas uma coisa de novatos daquela pista. Eu não sabia que o pessoal podia vir pro lado de dentro, porque a primeira curva é tipo uma perna do oval, assim, né? É um curvão. É um curvão. É até um pouquinho inclinada, né? É bem inclinado. Só que, na minha cabeça, eu não pensei que por a gente estar em velocidade mais baixa, porque a largada é parada, que ia chegar lá, se você pegar o lado de dentro, você corta caminho, né? É como se largasse em Indianápolis, primeira volta parada, em vez de você fazer no banking, você vai fazer na parte de dentro, que é muito mais curto. E eu perdi a liderança da prova ali, por inexperiência. E, enfim. E aí eu podia ter liderado aquela parte lá e teria ganho a corrida com o pé nas costas, porque a gente estava mais rápido. Enfim. E aí na segunda prova, era grid invertido, né, da classificação. Eu classifiquei em segundos, a primeira eu larguei em segundo, a segunda eu larguei em nono. Ganhei umas posições na largada, mas aí eu acabei forçando demais as primeiras voltas para aproveitar aquelas confusões de primeiras 2, 3 voltas. E eu acho que eu danifiquei o pneu. É um pneu mais mole. Você tem que vir um pouco mais suave com ele no começo para você não machucar ele, né? E eu acho que eu forcei demais as primeiras voltas. Acabou, talvez, criando uma fissura numa borda. E aí, faltando umas 5, 6 voltas, o pneu rompeu. Então, enfim. Mas faz parte aí de saber qual que é o limite de tudo, né? Do carro, enfim. Aprendendo. Você viu? Então. Pensei que você estava fazendo só conta, pô, pneu furado dá tanto, não sei o quê, o orçamento lá da estoque, não sei o quê. Boa, foram 2 provas, Nelsinho chegou em segundo, o Leonel Pernia venceu a primeira, o Nelsinho segundo, o Pedro Cardoso em terceiro, na corrida 2 deu Fabrício Pezzini, Pedro Cardoso e o Leonel Pernia. Próxima etapa, 20 de abril, Posadas, na Argentina. Bom, você conheceu os Perninhas, né? Você já ouviu falar deles? Eu já ouvi falar, não conhecia eles. É muito engraçado, porque na família lá, todos foram jogadores de futebol, mas jogadores pra seleção, um jogou no Real Madrid, outro... Tipo assim, jogadores. Sim. O pai, se eu não me engano, ganhou a Copa do Mundo com a Argentina. E aí, com 40 e poucos, começou a correr e ganhou corridas de turismo carreteira. E a mesma coisa com os filhos. Os 2 irmãos, aí teve 2 filhos, 2 irmãos. Olha que engraçado. Foram jogadores profissionais, um jogou no Real Madrid, outro jogou nos Estados Unidos em várias equipes. E com 30 para 40 anos, mais ou menos, começaram a correr. Aí, o que teve mais sucesso no futebol, que é o Mariano... Isso, jogou no Atlético de Madrid. Mas fez gol, isso, aquilo, Sim. tipo assim, jogou junto com Messi. Não ficou tão bom. Ele é bom, mas o irmão dele, o Lionel, acho que é o nome dele, jogou nos Estados Unidos, jogou no Brasil, se eu não me engano, enfim, jogou em várias... E aí voltou e teve uma carreira legal no automobilismo. Hoje em dia, os 2 têm na casa dos 50 anos, mas eles estão muito em forma, porque sempre foram jogadores, então eles têm um DNA já são atletas mesmo. E é engraçado, porque todos tiveram uma carreira de sucesso. Tá bom, não foram Cristiano Ronaldo da vida, mas jogaram muito tempo, jogaram em times profissionais, e aí foram pro automobilismo e pegaram a mão do carro, sabe, com 30 e tantos anos, e são pilotos bons hoje em dia. O Barthez... Tá vendo, Thiago?
Nunca é tarde pra você, né? Pra eu começar? É. Olha aí, Então. quem sabe? Eu ia comentar do Barthez, que foi o goleiro da França campeão mundial em 98. Ele começou a correr, tipo, disputou 24 horas de Le Mans e tudo mais. Sim, mas você vai comparar esses caras com, por exemplo, o da Porsche lá, o ator, o Patrick Dempsey. Patrick O Dempsey. Patrick Dempsey. Você quer Porsche Brasil. Eles dão de 10-0 nele, entendeu? Tipo No assim, Patrick Dempsey. sim. Tá. Então, eu não conheço um cara que teve uma carreira com sucesso em outra, seja um ator, Tá. seja um jogador de futebol, qualquer outra coisa, e sentou no automobilismo e, por exemplo, disputou uma categoria tipo uma Stock Car, disputou e venceu o campeonato, disputou O vitória. Dempsey tem pódio em Le Mans. Eu acho, hein? Não, mas aí de Pro-Am, talvez. Pô, eu teria feliz a vida com pódio em Le Mans de Pro-Am. Mas, por exemplo, o Se fosse só An, já tava mas feliz. o Dempsey é considerado um M, Sim, não um sim. amador. Eles são considerados pros. São pró já. É. Entendi. O Slim Borgud era baterista do ABBA e correu de Fórmula 1. Verdade. Tem essa também. Então. Quem mais? O Barthez tinha equipe. O Barthez montou uma equipe. Você falou de ator. Tem o... Aí tem o famoso McQueen, né? O McQueen, é. Mas eu não sei, honestamente eu não acompanhei tão de próximo pra saber o tanto que ele acabou sendo competitivo no Dizem final da que carreira. o 24 Horas de Le Mans, o filme, era pra ser muito melhor se ele se dedicasse para as filmagens do filme. Ele Sim, entrou na sim. pista e não queria sair mais Uhum. da pista. E tem a série da Porsche do Michael Fassbender, que fez o Magneto, fez uns... Sim. que é muito boa também. E foi bem legal a série do Fassbender ali. Legal. Essas histórias aí. Obrigado Não, pelo incentivo. Mas Feliz. o mais uma coisa que largar parado é muito legal. Cara, fazia muito tempo. Fórmula E não conta, porque Fórmula E você fica segurando o pé no freio, você dá acelerador ali até você dar é como se você segurasse o carro um pouco na embreagem, mas... E aí você faz isso aqui, tipo assim, a coisa mais simples do mundo é 100% reação, e se o software do carro, ele é um software bom pra ter um Pra dar o controle de launch tração, rápido. pra ter um controle de tração falso, que não pode. Agora lá, você parava no grid, e aí você botava a primeira, apertava o launch control, você segurava o freio de mão, tinha que ser mais de 40 bar, e aí segurando o freio de mão, aí você começava a acelerar, aí tem um dash, tem aonde colocar o acelerador, você começa a soltar a embreagem também no ponto certo que te mostra, começa a esquentar a turbina, a dar pressão na turbina, e aí quando chega na fase certa, você tem tipo 3 segundos mais no máximo que você pode segurar no RPM ali pra não começar a estragar embreagem, turbo, esquentar as coisas, pra dar uma largada. Cara, é um procedimento tão complicado que eu nunca tive no Rallycross. Era mais simples, porque primeiro que o freio de mão era mais Que um curso. talvez tinha mais curso, mas ele era mais suave, assim, tipo assim, nesse carro você tem que fazer muita força, e no Rallycross você ia soltando o acelerador, como também tinha muito mais potência, né, esse carro tem 400 cavalos quase, e o Rallycross tinha 650, quase 700. E assim ia soltando, o carro tinha tanta potência, mas era 4x4 também, outra coisa. O carro ia sentando assim, ó, tanta força que ia fazendo, e aí na largada, você soltava o freio de mão, e aí aos poucos a embreagem, mas assim, menos de um segundo você já tá enfiando a segunda, a terceira, a quarta, porque o câmbio também era curto, mas era uma coisa maluca. Mas o procedimento, assim, faz uma diferença gigantesca. E aí, os treinos, teve 2 horas de treino na quinta-feira. E eu nunca tinha andado no carro, então... uma série de coisas que a gente teve que fazer no carro, eu acabei não esquecendo de treinar a largada. Porque o treino da largada é só no final do treino, recebe a bandeirada, dá aquela volta. E a gente acabou não fazendo, porque a gente tava dentro do boxe 1 e o outro aconteceu alguma coisa. Aí na sexta-feira, eu fui fazer, errei o procedimento e não pude fazer a largada. Aí na hora da corrida, eles te dão um warm-up pra você treinar. Quando eu fui fazer o procedimento dentro do box, eu tinha esquecido o pit limit ligado, também não funcionou. Aí eu falei... O primeiro, aí eu tive mais uma chance, cara. Eu tinha feito uma largada e aí eu fui pro grid. E na volta da formação, você não pode treinar na largada. Tá. Igual a Fórmula 1 treina uma largada na formação do grid, a gente não pode treinar.
Então, literalmente, foi minha segunda tentativa, foi na primeira corrida, a terceira foi na segunda corrida. Então, pensa num cara nervoso, era eu. Eu lembro no primeiro ano do TCR, veio um espanhol correu, o Pepe Oriol. Pô, ele se destacava na largada, porque ele já tinha experiência, então, sei lá, aquela de grid invertido, pô, o cara de oitavo ia pra primeiro na largada porque ele tinha a veia da largada e passava todo mundo na largada. Não, eu me dei bem nas 2 largadas. Na primeira eu só me dei mal, porque no curvão eu não fui por dentro. E na segunda eu fui de 9º pra, acho que, 6º, alguma coisa assim. Mas foi largar parado, dá uma adrenalina, assim, que você tenta coisa, você tem que fazer pra prestar atenção. Naquelas largadas andando na estoque, você tem que, talvez, ficar meio esperto, pegar, talvez, você tá um pouquinho mais rápido do cara da frente na hora que você acelerar pra você ter um embalo. Mas largar parado é uma sensação muito boa. Bora pro que interessa? Bolão. Vamos por nossos palpites do bolão mais copiado da internet brasileira. Pô, copia, mas não precisa fazer igual, né? A arte, né? A cal da risada, cara. Me mandou mensagem, olha só o que aconteceu. Copiaram a gente até na arte. Ai. Vamos lá, bolão. Lembrando que a classificação do bolão é a seguinte, depois de 2 etapas. Christian Fittipaldi vem na terceira colocação com 14 pontos. Lógico. Nelsinho Piquet com 16 pontos é o segundo colocado. E o super líder mais disparado com 18 pontos, Thiago Alves. 18, 16 e 14? É. 18, 16 e 14. Pódio e posição aleatória. Posição aleatória. O número de 4 a 20. 14. A gente podia copiar o dos outros. Não vamos copiar o dos outros, não, né? Que os outros colocaram a posição do Bortoleto lá na 14, né? Deixa eu pensar quem vai ser o 14. Já coloquei meu 14º. Vamos ver, nosso time vai passar aqui as infos. Christian já está pensando. Então vamos lá. Já foi. Já foi? Ok, vai. Peraí. Já foi aí, Nelsinho? O meu vai ser muito chato. É 14, né? É, 14. Já fiz os meus aqui. Já estão inscritos. Precisa de ajuda? Quer que eu te passe a relação dos pilotos? Vai, pode ir? A entry list? Opa. Pode ir? Pode ir. Tá bom. É? Pode ir. Ó, calma, vamos lá. Piastri, Piastri, tá. Max, Leclerc. Tá. Tivemos algumas diferenças. E o 14º? Gabriel. Não que eu queria que ele terminasse nessa posição, Não é possível. mas eu acho que para Sauber ou Audi, né? Sei lá como é que a gente chama aquilo lá hoje em dia, mas eu acho que vai ser uma corrida difícil para eles. Dizendo que a nossa reação não é em relação ao 14º lugar do Gabriel, são os nossos palpites que foram o 14º lugar do Gabriel também. Ai, Cris. Você lê minha mente. O que eu fiz errado? Você lê minha mente. Ai. Nelsinho. Já mandou. O Nelsinho foi de Lando na pole, Piastri primeiro, Lando segundo, Leclerc em terceiro e o Gabriel 14º. E eu fui de Piastri em primeiro, Piastri em segundo, Piastri pole, Piastri primeiro, Max segundo, Lando terceiro. Quase igual aí. E Gabriel no 14º lugar também. Eu falei. A única coisa que mudou entre eu e você foi o Leclerc. Não, foi o terceiro colocado. Você colocou o Lando em segundo. Não, você colocou. Não, eu coloquei o Max em segundo. Max em segundo. Coloquei o Max em segundo e o Leclerc em terceiro. Sim, já são diferentes. É que eu achei curioso, de novo, os 3 colocaram o mesmo 14º lugar. Ou seja, se a gente acertar tudo, eu não vou conseguir te passar. Não. Mas eu posso Não, pegar porque a gente não diferença. consegue acertar tudo. O seu terceiro é diferente do meu. Se você acertar tudo, você passa. Não, se eu acertar tudo, não. Sim, não. você faz 5 pontos a cravada, a posição cravada, você ganha 5 pontos. Tá bom. Aí você passa. Então tá bom. Entendeu? Você tem que torcer. Vamos torcer por Então eu tenho que torcer pra quem zicar em terceiro? O seu terceiro é o Leclerc. É o Leclerc. Se o Leclerc não for terceiro, os dois se ferram, somam ponto. Tá legal. Tá bom aqui.
Pode colocar seus palpites também. Sexta-feira tem a nossa arte. Vocês acompanham tudo. Travou aqui o computador. Mas então, semana que vem estamos de volta, certo? Opa. Semana que vem é bombar. Ó, que todo mundo vai estar muito curioso para saber da performance do seu Tsunoda. Da performance do Lawson também. Então, performance Pô, menos. Eu acho que mais. Você acha que mais? Não. É 50-50. Acho que é 50-50. Não, eu não acho que é 50-50, porque todo mundo tá muito curioso. Será que o Tsunoda vai conseguir, finalmente, vão enfiar alguém que vai conseguir andar perto do Max? O cara da Cash, da RB lá, fez eu achei uma maldade o social media. Colocou uma foto, tipo, do Lawson hoje, 3 fotos do Lawson, tipo, all smiles em Suzuka, cara. Tipo, o cara, coitado, acabou de, sabe... Aí 3 fotos dele sorrindo, não sei o que, mas, putz, o timing do cara de all smiles em Suzuka é... Coitado do Lawson. Mas tô curioso pros dois, pra saber, tipo, como que vai... Se eles se encontram na pista, como que vai ser? Vai ser... Não, contra a pista, beleza, mas seria muito engraçado se o Lawson classificasse na frente do Tsunoda. Tudo bem, mas seria ainda mais na casa dele, né? Agora, o enfoque todo vai estar em cima do Tsunoda, porque é ele que vai estar naquela disputa direta contra o Max e também o fato dele ser piloto japonês, o fato dele estar correndo em casa e se finalmente, vou reenfatizar o que eu disse, finalmente vou conseguir enfiar alguém para andar perto do Max. É isso. Então, resposta semana que vem. Por isso, de novo, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Aos nossos membros, muito obrigado pelo apoio de sempre. Semana que vem, tamo junto. Valeu. Podcast mais veloz do Brasil. Valeu! Até mais!